é notório o crescimento da arquitetura vernacular na Ilha do Cumbu, muito presente nos bares, pousadas e restaurantes da ilha. Essa técnica ela é muito bem aplicada não só pelos materiais de construção e as aplicações feitas durante a obra com os próprios benefícios e recursos da ilha. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a arquitetura vernacular no Cumbu. O crescimento da arquitetura vernacular na Ilha do Cumbu, ele não só ressalta a importância da arquitetura da Amazônia, mas ele também mostra a importância e a relação entre construções, ambiente e o ser humano. E para essa conversa, para esse bate-papo de hoje, eu vou convidar para falar sobre arquitetura vernacular a minha amiga Caroline Miranda, especialista em pré-macultura e bioconstrução. Seja bem-vinda a Morar Bem, Carol. Obrigada, Kaique. Obrigada pelo convite. Prazerzão estar aqui contigo. Carol, um prazer estar aqui para a gente conversar e debater sobre toda essa história que está rolando. Me diz o seguinte, para a gente iniciar da maneira mais prática, o que é arquitetura vernacular? Pronto. A arquitetura vernacular é a arquitetura, né, dos povos originários de um espaço, de um local, né, que ela leva em consideração condições climáticas, condições culturais também. Ela é totalmente adaptada a isso. E também ela é desenvolvida através de técnicas, né, construtivas que privilegiem os materiais que estão disponíveis no local e que sejam de fácil acesso. Tudo isso muito relacionado à bioconstrução. Totalmente. Na verdade, a arquitetura vernacular ela é uma perna da bioconstrução. E a bioconstrução é um dos sistemas que existem na permacultura. Sim. A permacultura, em termos assim, ela significa a cultura da permanência. É você saber ocupar um espaço de maneira a imaginar como você pode estar ali por um longo período, entendeu? Não, e isso é muito maravilhoso porque faz muito parte do nosso, né? De cidade, de cultura e de todas essas situações. E aí isso aqui que eu já te coloco assim, que como é muito nítido isso na arquitetura, como é que ela vai se diferenciar para outros estilos arquitetônicos? É assim, na verdade, a arquitetura vernacular, ela é muito diferente dos outros estilos arquitetônicos, porque a gente vai, como eu te falei, privilegiar o uso de materiais disponíveis no local. Né? Que é da nossa região. Da nossa região. E que é muito diferente do que a gente tem visto atualmente. Tem muitos estilos arquitetônicos, sim, né? Sim, mas sim. Em se falando de atualidade... Eu sou adepto de vários, por exemplo. Exato. E hoje em dia a arquitetura ela está muito globalizada, como tudo. Todas as profissões, todas as muita características. Informação. Né? Até o jeito de se vestir, a gente não consegue mais identificar quem está no norte do Brasil e quem está no norte da Índia, por exemplo, eventualmente, né? Pelo clima parecido. O que é fantástico. Né? Mas o que acontece é que há uma globalização também no modo de construir. Essas técnicas que são utilizadas, né, ao redor do mundo, elas nem sempre são adaptadas à nossa região, entendeu? Exatamente. Então, ela é muito diferente. Era exatamente o que eu já ia te perguntar. Quais são esses principais materiais e as técnicas que a gente pode utilizar aqui na Amazônia? Falando diretamente assim, mais na região do Cumbu, que é uma região que a gente tem domínio, que a gente tem conhecimento e fica mais de fácil entendimento para o público. Os principais, né, materiais utilizados nas nossas técnicas de arquitetura vernacular são a madeira, a palha e o barro. Né? E as técnicas utilizadas em relação a esses materiais são, por exemplo, a madeira, né? Os tipos de recortes e de encaixes dessa madeira para fazer a estrutura de uma casa de palafita, para fazer a cobertura, né? Para fazer um telhado. Que não deixa de ser um material assim, muito primitivo, né? Uma coisa que vem muito do início, que exatamente é barro, é madeira. Então, um material de fácil acesso para essa população. E materiais naturais. E abundantes, né? Eles têm, assim... nós temos, né? Sim. Nós fazemos parte deles também, né? Desse público, o que é fantástico, graças a Deus a gente faz parte. E o barro, por exemplo, as técnicas utilizadas para fazer o barro são pau a pique, que é muito utilizado em fechamentos, né? E a taipa também é chamada de pau a pique. E também a gente usa, atualmente lá no meu escritório, a gente está usando muito geotinta feita de barro, né?
Ai, Então, a que gente lindo. substitui a tinta oferecida no mercado por tintas feitas de materiais naturais. Isso é muito fantástico. E a situação do pau a pique é uma situação assim, muito marcada, que a gente vê muito ainda na arquitetura nordestina, do sertão e essas técnicas. E eu fico muito feliz de conseguir até ver isso presente nas mostras de casa-cor em São Paulo, que comanda a arquitetura, vamos dizer, de uma forma assim, nacional. E esse material assim aplicado e sendo mostrado dentro de uma arquitetura de luxo, bora dizer assim, né? Sim, porque a arquitetura vernacular, ela não necessariamente, quando a gente retoma as origens e essas técnicas construtivas, a gente encontra inclusive essa barreira, né? Até o próprio Ribeirinho está perdendo essa técnica. Por quê? Porque ele acha que aquilo remete ele a uma fase de pobreza da vida dele. Era o que eu ia falar, né? pobreza. Mas o que a gente tem hoje em dia aliado a isso, ao material, são as técnicas de execução. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma parede de pau a pique dentro do meu escritório, Que lindo. que foi executada. Mas é claro que eu não vou executá-la de maneira que eu deixe brechas naquele reboco. Sim, porque já né? tem uma outra técnica para ser aplicada. A gente já vai aprimorando essas técnicas. Né? E aí, dentro disso, a gente tem algumas dificuldades, né? E alguns desafios. Então, assim, o que é isso assim que aparece assim como desafio para executar isso de uma maneira correta, tipo, dentro do teu escritório, que não se aplica numa residência lá do Cumbu, uma casa ribeirinha? Quais são esses maiores desafios que a gente encontra na hora de executar isso, colocar em prática? São vários, mas eu vou destacar alguns aqui para ti. Em primeiro lugar, é esse trabalho de conscientização que a gente tem que fazer no nosso cliente. Né? Então, olha, para cá funciona muito mais uma casa com um beiral grande para ti, porque a gente está numa região de muita chuva e não faz sentido nenhum eu colocar uma platibanda na tua casa. Isso eu entendo como um movimento que a gente Entendeu? tem que fazer de educação. Esse é o primeiro. Né? Depois a gente tem uma barreira também em relação às normas vigentes. Né? Porque, por exemplo, se falando de saneamento ecológico, por exemplo, que está ali caminhando junto com a arquitetura vernacular, né? Porque são tecnologias sociais aplicadas à sociedade e aos espaços e às comunidades. Então, por exemplo, como que eu vou convencer o meu cliente a executar uma fossa ecológica se ele não está respaldado pela norma? Ele vai dizer, Carol, será mesmo que a gente vai executar isso? Então, tem todo esse enfrentamento. Será que é viável? Né? Tem todo esse enfrentamento também. Outra dificuldade que a gente tem, né, não é um desafio, né, Sim, que a gente vamos tem, colocar assim como desafio. É de convencer a própria mão de obra que vai executar, né? Então, recentemente, porque tem um preconceito. E tem um desconhecimento da técnica. Então, recentemente, eu especifiquei uma tinta de barro para uma fachada. E aí o pintor chegou e falou: deve ser a coisa mais linda. Dona Carol, isso não vai funcionar. Dona Carol, eu vou ter que fazer a tinta. Né? Porque o que acontece também? Quando a gente recorre a essas técnicas ancestrais e mais artesanais, elas exigem um pouco mais de tempo. Então, você não chega bem ali, olha, compra 5 latões de tinta para pintar essa fachada. Não, eu vou comprar o barro. Claro, isso eu tem vou comprar custo, né? Os outros ingredientes, e tem né? Os outros materiais. Também de mais tempo. Eu preciso que esse barro decante, que separe a areia do barro e da água. Então, tu estás entendendo? Isso é um processo artesanal que requer tempo. Mas aí, tu sabes como eu convenço um rapaz? Como a gente vai enfrentando essa resistência? Me ensina para eu também tentar fazer igual. Nesse caso, por exemplo, eu falei, olha, o senhor trabalha aqui todo dia com essa tinta, né, cheia de química, que com certeza o senhor tem dor de cabeça. Quando o senhor termina o trabalho, o senhor tem que lavar esse material todo aqui, tóxico, com thinner, né? E tudo. O senhor vai trabalhar com material natural. Quando o senhor terminar o seu trabalho, o senhor lava todas as suas ferramentas, todos os seus equipamentos, os seus utensílios, com água. Sua roupa está limpa, acabou dor de cabeça. Não deixa de ser saúde também, né, Carol? Total. Outra coisa, tu tem a possibilidade de fazer a aplicação de uma tinta de barro com as mãos. É um trabalho artesanal, isso é terapia, isso é terapêutico, entendeu? Lindo. Então, não só tu tens um ambiente mais integrado à natureza, que está totalmente adaptado ao nosso clima de umidade, de 98% de água de relativa do ar, a gente sabe disso, nós somos anfíbios aqui em Belém, né, aqui na Amazônia. Então, assim,
é muito inspirador quando eu começo a ver as transformações desses espaços, E eu sou totalmente adepto também assim, dessa vibe. Sempre fui, desde que me formei, o arquiteto do bege, o arquiteto da palha, do não sei o quê. Então, eu sempre fui muito ligado a esse tipo de arquitetura, porque eu acho que é uma história que é muito nossa. E quando tu falas em aplicar em espaço, a dificuldade ou a facilidade de aplicação de espaço, tu achas que isso é possível de ser implementado nas áreas verdes de Belém, com o papel das políticas públicas fazendo investimentos também, né? Com a promoção dessa arquitetura? Sem dúvida, né, Kaique? Isso seria incrível, né? Então, até incentivos fiscais, por exemplo, de repente, é uma ideia, é algo a se pensar. Por que não? Incentivos fiscais para quem constrói com arquitetura vernacular, capacitação também, né, para a população, para as comunidades ribeirinhas e para a própria mão de obra disponível, né, no nosso estado. Capacitação para ensinamento dessas técnicas para essas pessoas. Mais ou menos como nos governos europeus, como eles também incentivam para quem quer se apossar de um casarão histórico. E aqui em Belém que a gente vê que está tudo se desabando. Então, se tivesse esse incentivo, tu achas que o negócio ia fluir melhor, né? Porque as pessoas não têm o interesse. Claro, porque a gente tem o interesse econômico, né? A gente ter sustentabilidade também fala sobre a gente ter viabilidade econômica, né? Então, se você tem um benefício, né, em relação a construir com arquitetura vernacular, isso vai te trazer, vai te incentivar, né? Então, além disso, também é muito importante que se invista na área de pesquisa, né, em torno dessas tecnologias, né? E muito paralelo à arquitetura vernacular, ali de mão dada, na verdade, nem é paralelo, a gente tem as tecnologias sociais, né? Que nada mais são do que tecnologias técnicas desenvolvidas por comunidades e que elas são validadas, né? E elas podem ser amplamente difundidas porque elas são simples de serem aplicadas, de serem mantidas, né? Então, isso é incrível. Que seriam esses benefícios socioambientais do envolvimento, na verdade, seja do ribeirinho, ou seja, dentro do processo de execução. Tu já pensaste, né? A gente acredita assim, tudo que você participa, ele se torna teu, né? Ele gera o sentimento de pertencimento, né? Então, quando você participa da execução de uma obra, né, da execução, eu gosto muito de falar, eu vou sempre puxando para minha paixãozinha aqui, que são as tecnologias sociais, que são as fossas sustentáveis, né, que é o sistema de captação de água, que a gente está num estado que é um dos maiores índices pluviométricos do Brasil. A gente teria total autonomia de captar a nossa água da chuva e utilizá-la, né? Que é como mais ou menos a gente já está falando assim do futuro dessa arquitetura, né? Como tu vais enxergar esse futuro que depende basicamente já desse preparo, né? Porque quem não está aqui trabalhando já no início, eu não estou podendo falar lá do futuro. Então, se a gente não der esse pontapé inicial lá no futuro, realmente a gente não vai colher. Então, assim, a gente está vendo mudanças climáticas recorrentes, né? Teve o Rio Grande do Sul agora, mas a gente pode falar sobre nós mesmos aqui no Pará. Aqui em Belém, em julho do ano passado, a gente teve umas chuvas fortíssimas que voaram telhas de vários, né, locais importantes da cidade, como, por exemplo, da Basílica, né? E, assim, é algo que nunca aconteceu. Então, diante dessas mudanças, acredito que a arquitetura vernacular, que é uma arquitetura de resiliência também, porque resiliência é uma palavra que é muito presente na permacultura. Por isso que elas são tão ali, né, conversam tão intimamente. Elas caminham juntas no mesmo propósito, né? Então, assim, essa resiliência da comunidade, ela realmente é uma projeção já para o futuro, de como eles vão se comportar perante a COP30. Assim, essa resiliência, né, ela tem muito a ver com a gente entender como a natureza funciona e ser resiliente de que nós nunca poderemos ir contra ela. A gente tem que ver como a gente se adapta dentro das condições que ela propõe para a gente, né? E assim, falaste COP30, né? Gente, estamos ansiosíssimos por esse momento em Belém, né? A COP30 fala disso, fala das mudanças climáticas.
A gente está se preparando, né? Estamos vendo a nossa cidade ser modificada em vários setores, e isso é muito importante, estamos sedentos, né, por isso. Mas as mudanças climáticas, elas estão intimamente ligadas ao resgate dessas técnicas construtivas ancestrais que são relacionadas à arquitetura vernacular. Essa própria movimentação que a gente já vê em direção ao COP30, como é que essa arquitetura vernacular ela pode se tornar uma ferramenta para essa promoção do turismo, já falando em caminhos preparatórios de COP30 na Ilha do Cumbu? Pronto, a Ilha do Cumbu por si só já é um destino extremamente procurado, né? Mas aí a gente pode falar em espaços com características locais, né? Então, tu teres ali na Ilha do Cumbu, olha lá, tem um monte de construção que são ancestrais, que são desenvolvidas desde a época da primeira ocupação, né? Que tem muito a ver com os nossos povos originários também, porque tem muita coisa que a gente herdou da arquitetura indígena, né? A cobertura em palha foi feita por eles, os grandes beirais, as aberturas laterais, para passagem de ventilação natural. Técnicas construtivas que realmente a gente já tem desde nossos ancestrais, né? Então, ela permanece ainda muito importante até para esse próprio conforto ambiental. Totalmente. E esse espaço lá na ilha é totalmente... é super procurado, né, para turismo ecológico, né? Pode fazer trilhas e assim, pode criar... cria uma identidade única para aquele local, né? Porque é aquilo que a gente falou lá no início. A gente está com uma arquitetura hoje em dia muito globalizada, mas quando tu bates uma foto da Ilha do Cumbu e tu começares a ver todas essas construções bem típicas, palafitas, utilização de palha, de madeira, né, de barro, tu vai falar, opa, isso deve ser na Amazônia. Né? Então, cria característica, cria reconhecimento também das comunidades que estão naquele local. Ele já começa a gerar uma identidade, na verdade, para colocar realmente como característica de uma construção amazônica. Porque se a gente tiver construções iguais em todos os lugares do mundo, que graça tem? O turista vai para qualquer lugar. O que ele encontra na Ilha do Cumbu é único, é nossa arquitetura. Voltada para o nosso clima, de acordo com as nossas técnicas. E esses impactos socioeconômicos positivos que as construções vernaculares elas têm trazido para a comunidade da Ilha do Cumbu, elas são muitas ou tu achas que não existe assim, um impacto positivo? Tem muito impacto positivo, né? Primeiro que você fala em conseguir, com técnicas simples, ancestrais, passadas de geração em geração, e materiais que estão disponíveis no local, que você não precisa despender de recursos muito grandes para executar aquelas obras. Isso faz com que a pessoa, né, que está ali, que é a comunidade local, ela tenha uma possibilidade de sustentabilidade, entendeu? E, assim, a gente fala disso só da arquitetura vernacular, mas eu estou falando também de saneamento básico, que é algo que a gente não tem. Tratamento de esgoto. Quando você implementa uma tecnologia social, você traz saúde para essa pessoa. Onde existe uma carência muito grande nessas construções ainda, de fato, do lado de lá, né? De não ter o acesso, da dificuldade do acesso, de como administrar isso tudo. Com certeza, porque as propostas para... Bom, primeiro que a gente não tem tratamento de esgoto nem na nossa cidade, muito pouco, né? Muito pouco mesmo, porcentagem de 1 dígito somente, né, de tratamento de esgoto na nossa cidade. Então, quando a gente fala da ilha, o problema ele se agrava fortemente, porque a solução que está sendo utilizada lá hoje em dia, ela não é eficaz. Né? Então, assim, quando a gente implementa, quando a Prana Tropical, né, o nosso escritório, implementa uma bacia de evapotranspiração que não gera efluentes para aquele ambiente, a gente está trazendo saúde, dignidade, entendeu? E muitas outras coisas. Então, como que a gente vai trazer muitas melhorias para aquela população. E o vizinho dele está vendo que ele construiu e que deu certo, e aí ele vai construir também. Então, isso gera um desenvolvimento, né? Com o turismo, a gente consegue também melhorar a vida econômica dessas pessoas, gera renda para essas pessoas, né? Então, pegando o gancho, né, daquilo que tu estavas falando sobre o turismo na Ilha do Cumbu. Então, todas essas transformações a partir
da adoção dessas técnicas, né, tanto construtivas como de tecnologias sociais, elas podem fazer uma transformação realmente naquela comunidade, né? E é um movimento que ele acaba que ele vira cíclico, né? Porque é exatamente isso. Quando o do lado vê que o outro já tem uma outra situação, a técnica construtiva que já diferencia, na minha casa tem goteira, o outro já fez um outro esquema, então é automático que todo mundo queira migrar para trabalhar junto, né? Claro, porque ele vai ver, funcionou com ele, vai funcionar comigo. comigo. A nossa resistência é naquele primeiro passo, né? Então, isso que a gente conversou sobre a tinta de barro, que eu te falei também lá atrás, o que eu gosto muito de ver é a transformação também do comportamento do profissional que está envolvido nessa construção, né? Ele passa de: Carol, isso não vai dar certo, tu tem certeza que a gente vai fazer assim? Para no final ele estar dizendo: olha, semana passada eu estava escavando um negócio lá no meu terreno e eu joguei tanto barro fora, agora da próxima vez eu já vou pintar minha casa com esse barro. Então, assim, isso é incrível. A mesma coisa aconteceu com as bacias de evapotranspiração, que a gente implementou lá na Ilha do Combu. O pedreiro, ele chegava a me ligar, ele falava: dona Carol, eu vou parar. Isso não vai funcionar. Eu dizia: confie, o senhor está com um projeto na mão, a gente tem... já acompanhamos a construção de mais de 20 bacias, né? A gente sabe que funciona. Isso é amplamente divulgado, Kaique. Isso não é assim, é um conhecimento que a Carol detém, é um conhecimento da Prana, não. Jogou no Google como fazer uma bacia de evapotranspiração. A informação está disponível para qualquer pessoa. Todo mundo tem acesso, Todo né? mundo Claro. tem acesso. Claro que na hora de desenvolver é um pouco diferente e a gente está ali para dar esse suporte. Mas não é uma técnica milagrosa e nem misteriosa, né? É uma técnica simples, aplicável, replicável, né? E de manutenção muito simples, o que é muito importante para essas comunidades também, que tem uma manutenção de baixo custo, né? Isso é muito importante. E, Carol, e agora para a gente finalizar esse bate-papo, que assim, passou tão rápido, eu queria te fazer uma pergunta bem simples. Para ti, o que é, de fato, morar bem? Ai, Kaique, morar bem para mim, né? Muito mais do que estar num ambiente confortável, né? Porque eu acho que isso é básico, né? Gente, morar bem é você estar em harmonia com o ambiente que você vive, né? É você conseguir saber que tens ali espaço para desenvolver tua saúde física, tua saúde mental, né? Para mim, tem a ver com soberania alimentar também. Eu poder ter um espacinho, um pedacinho de terra para eu plantar o que eu vou comer, sabe? Então, é isso. Morar bem, para mim, tem muito a ver com isso. E extrapolando um pouquinho também para o nosso lado urbanista, né? Nós somos também arquitetos e urbanistas. Morar bem também é estar inserida num entorno, né, onde a gente tenha tranquilidade para estar num local, onde a gente tenha dignidade para estar naquele espaço, que a gente possa ter saneamento básico, que a gente não tenha questões sociais nos envolvendo tão fortemente como a gente tem vivido nos últimos anos aqui no nosso país, né? Poxa, Carol, eu queria te agradecer. Eu acho que o nosso bate-papo foi incrível. Eu acho que aprendemos todos muito sobre arquitetura vernacular. Queria agradecer a tua presença aqui comigo e queria que tu me contasse onde a gente te acha também nas redes sociais. Ai, Kaique, quem agradece sou eu. É um prazer enorme, um alívio estar aqui contigo, amigo de longas datas, né? A gente está no @pranatropical no Instagram, né? Que é o nosso escritório de arquitetura. Lá a gente mostra um pouquinho dessas técnicas, inclusive aplicadas no próprio local. E aí a gente também tem um espaço muito gostoso e convidativo para estar ali. E é isso, estamos presentes em Belém, tentando fazer essa diferença. Eu queria aproveitar esse espaço e fazer uma breve leitura de um discurso do Francis Queré, que foi o ganhador do Prêmio Pritzker de Arquitetura em 2022, aquele africano de Burkina Faso. Fique à vontade, microfone é todo teu para fazer vou pedir licença para colar aqui o discurso dele, né? Porque é realmente muito inspirador a gente
começar a ver a arquitetura sendo vista de uma maneira diferente. A gente encontrar a sofisticação que se procura, né? Às vezes a gente pensa assim, por que um arquiteto é procurado? Muitas vezes é pela sofisticação, porque você quer deixar a sua casa mais bonita. Um pouco desse óbvio, né? Enxergar com outro olhar. E olhar a arquitetura para sua função, na essência, sabe? Então, assim, ele fala assim, né? A arquitetura é, principalmente, um serviço para a humanidade. Criar um ambiente onde o ser humano possa se sentir feliz, possa ter aquilo que eu chamo de bem-estar. O meu nome é Diebedo Francis Queré. Minha filosofia é dizer que todos merecem luxo em termos de qualidade. Tanto os mais pobres quanto os ricos. Eu quero que o meu prédio inspire o usuário, que o faça feliz. Eu acho fundamental pensar no que existe no local onde você vai construir e então verificar qual é a minha contribuição como arquiteto. Como eu posso fazer as coisas de forma diferente para mudar a situação atual? Se você construir uma região de clima quente, que é o que ele faz lá na África, né? Ele, inclusive, parênteses aqui, ele, inclusive, criou ar-condicionados que não precisam de energia elétrica, simplesmente com diferença de pressão de ar, com entradas e saídas nas edificações. Então, é muito incrível, né? Ele mora em as obras dele são em Burkina Faso, ele é natural de lá, né? Que é um paísinho bem pertinho da Nigéria. E aí, lá, ele desenvolve essas técnicas, né? E sempre incluindo a comunidade. Todo mundo participa nas construções, né? Então, assim, olha ao seu redor o que pode ser uma alternativa e como você pode aplicá-la para aperfeiçoar as condições da construção para melhor atender as pessoas. E aí ele fala uma coisa que eu acho absurdamente linda. É sempre sobre pessoas. É para as pessoas de baixa renda, mas também para as pessoas que têm muito dinheiro. Eles estão procurando inspiração e inovação. E é isso que nós, arquitetos, temos que entregar. Como eu posso contribuir para mudar a situação e criar edifícios que inspirem as pessoas sem criar um fardo pesado para o meio ambiente? Eu quero que o meu edifício inspire o usuário, que o deixe feliz e que ele comece a sonhar mais alto. Isso é o que eu quero alcançar como arquiteto. Me estimular a sonhar, a realmente mudar o paradigma e tentar criar e inovar. Eu me sinto útil. As pessoas precisam da minha capacidade de criar, de ajudar a crescer essa infraestrutura. E é essa energia, é isso que me impulsiona, é isso que me move. Ele é demais, né? Maravilhoso, gente. Eu chorei muito ouvindo E depois desse texto lindo, esse discurso da Carol, a gente encerra mais uma edição do Morar Bem. E não esqueçam de acessar a área especial de oliberal.com/morarbem para ter acesso a essa entrevista e outras mais. E até a próxima.